Você acha que o ambiente, ele determina? Ele determina, por exemplo, pegando esse gancho aí. A pessoa foi lá, participou de uma palestra, de um treinamento, foi na terapia, enfim. Voltou com aquela vontade, com aquela clareza. Nossa, agora eu vou mudar. Só que ali, ela tem um padrão. Esse padrão, muitas vezes, pode ser reforçado pelo ambiente. A pessoa quer emagrecer, foi no psicólogo, não consegue ter constância na dieta, na academia, foi no psicólogo, voltou super motivada. A hora que ela chega dentro da casa dela, os padrões que tem dentro da casa dela, um pudim na geladeira, isso vai reforçando. Isso eu acho que torna mais difícil a mudança dela. Porque Eu não diria que determina, porque determinar é assim, é isso, pronto. Mas contribui. Porque se você tem um ambiente favorável, se torna mais fácil. Quando o ambiente não é favorável, é difícil, mas não é impossível. Mas com certeza é mais difícil. Então o ambiente, ele contribui, não determina. Pra nada, na verdade. Se você pegar aí gêmeos, o pai é alcoólatra. Um deles vai beber porque ele teve essa experiência com o pai. Então ele vai beber e vai falar, olha, foi o exemplo que eu tive na minha vida. Mas os gêmeos, número 2, vai falar, eu não vou beber. Porque a experiência que eu tive foi de um pai alcoólatra e eu nunca quero beber. Então eu tenho a mesma situação interpretada de forma diferente. O mesmo ambiente. Então a interpretação, ela é mais forte do que o fato em si. Porque eu tenho fato, interessante eu isso aí. tenho uma formulazinha, fato mais interpretação é igual à realidade que você vive. Fato mais interpretação. É igual à realidade. Vou dar um exemplo pra vocês verem Cada quanto... pessoa interpreta um fato de uma determinada visão, né? E isso até criança. Você nasceu aqui no Ocidente, 4, 5 meses, a mãe sai para trabalhar. A criança entendeu o abandono. É tão forte esse entendimento que ela chega no consultório, não tem nenhuma história de abandono, mas o corpo dela, a forma como ela desenvolveu o corpo, está ligado com a fase oral do abandono. E ela não foi abandonada, mas ela entendeu. A mãe não estava ali, ela interpretou. Se você, por exemplo, seu marido chegou em casa e você viu uma mancha de batom na camisa branca dele, e ele viajou. Você não ia falar com ele 30 dias, tá? Você chega na vizinha e fala, olha, me traiu, não traiu? A vizinha que é expert vai falar, traiu. As amigas vão falar, traiu. E você fica ali 30 dias, você desenvolve uma úlcera. Ele chega, aí descobre que a camisa não era dele, por A mais B, fica entendido que ele não traiu. Então, não existia o fato. Você viveu o fato. Aquilo que você viveu é realidade. Então, no consultório tem algo fantástico, que não foi com 1, 2, nem 3, foram muitas pessoas que chegam e falam assim, eu apanhei demais. Apanhou quanto? Muito. Mas que tanto? Você acha assim? Quantas vezes a semana você apanhava? Muito. Mas me fala aqui. Principalmente quando é adolescente, eu falo assim, que roupa que você tava quando você apanhou a última vez? E a penúltima? De repente a pessoa fala pra mim assim, nossa, eu não apanhava direito. Mas por que eu tenho essa lembrança? Porque foi às vezes apanhou e aquilo ficou registrado, a família comentava e fez uma interpretação, a pessoa viveu aquilo ali. Eu tive uma paciente que falou pra mim assim, Dani, meu pai me prendia, não deixava eu fazer nada, por isso que eu sou rígida hoje. E eu perguntei, como que ele te prendia? Ele prendia meus irmãos e eu. Ele saía, porque eles não tinham mãe, ele saía, ficava muito preocupado da gente brincar e prendia a gente em casa. Eu falei, e aí, o que acontecia? A gente saía e fugia. Tava presa. Então você tava presa. Sabe, coisa tão óbvia que você fala, não, isso não é mentira, não é possível que a pessoa não percebe. São coisas óbvias mesmo. Eu falo que a gente não tropeça na montanha, né? São em pedrinhas, né? Dani, e puxando aqui, né, o assunto pro lado top, a questão da suplementação. Porque se toda a nossa realidade vem da interpretação dos fatos, para haver uma interpretação, precisa ter ali conexões e trilhas neurais, né? A gente precisa estar com os nossos hormônios, né? Com os nossos nutrientes em dia. Como que funciona isso, assim? Quando você toma um suplemento, quando você ingere um nutriente, isso ajuda, facilita na interpretação melhor dos fatos? Bom, foi um podcast bem eclético, né? A gente falou de tudo um pouquinho. É desse jeito, né? Olha, o que são suplementos? Que as pessoas às vezes até têm um pouco de preconceito porque não entendem. Está suplementando, não está substituindo nada, tá? Então vamos supor, quando você toma triptofano, você está tomando serotonina, você está tomando alegria, você está tomando um monte de coisas que estão relacionadas a esse processo emocional.
Melatonina. Está ligado também à serotonina, porque ele também é produzido, produz a serotonina, mas produz também melatonina. Então, a suplementação, ela diz respeito a essa parte física que contribui com o meu processo emocional. Lembra que eu falei que a minha mente está no plano físico também, material? Quando eu tomo um remédio, quando eu tomo o próprio triptofano, eu vou ficar mais feliz. Tá? Então, isso é uma contribuição, é uma ajuda. Às vezes as pessoas buscam só nos alopáticos. O alopático é quando já não tem mais jeito, remédio, né? Que aí o alopático vai lá e pega na mãozinha do neurotransmissor e faz acontecer. Mas quando uma pessoa, ela sempre faz atividade física, que a atividade física está no topo, né? Porque o neurônio não está só no cérebro, está no seu músculo. Né? Então, o corpo, ele é importante em todos os sentidos. A atividade física é imprescindível. E aí você faz uma suplementação, uma alimentação bem feita, você tem as vitaminas que são essenciais, porque quando você está com depressão, o que acontece? Você não tem a vitamina D, vitamina B12 cai, entende? E aí as pessoas até hoje não conseguem ligar. O psicólogo deveria poder prescrever o suplemento. O suplemento, né? Porque você precisa estar com o seu corpo em dia. Isso é bem platônico, inclusive. Você precisa cuidar do seu corpo. Ele é importante, sim. E vou te falar mais. Pessoas, às vezes, que eram mais gordinhas, tinham baixa autoestima, e elas conseguem músculo, e elas conseguem mudar o corpo, muda a estrutura do cérebro. Não é só pela questão estética. É pela estética também, que as pessoas têm um hábito de jogar a estética fora. Ela é importante também. Mas por causa de um todo, sabe? Então, o corpo aqui, ele é importantíssimo. Então, quando uma pessoa estuda muito sobre alma, que era o caso de Platão, que eu gosto muito, por isso que eu cito bastante, né? Que Platão foi o que mais falou sobre alma, ele era o que mais preocupava com o corpo. E as pessoas hoje acham que quando se preocupa com a alma, você tem que deixar o corpo, porque ele é mundano. Não é assim. Platão, ele cria a academia, os Jogos Olímpicos, e ele tinha um culto ao corpo. Então, para você cuidar da sua alma, analisa o que você pode, que o que você... A alma você não consegue analisar 100%. Mas aqui, a sua experiência terrena, o que você vive, é o que você tem para poder se melhorar, sabe? Então, suplemento... É por isso que a gente se conectou tanto, porque casa exatamente com aquilo que a gente acredita aqui, né? Assim, que a suplementação, a nutrição adequada, ela é um aliado, né? Ela é um grande aliado na conquista, né, na busca por essa performance plena que a gente fala tanto. Então, para você ter uma boa performance, um bom desempenho físico, mental e espiritual, você precisa estar com os nutrientes em dia, você precisa nutrir. E a nutrição não é uma vez só, um final de semana só, é diário, né? Diariamente eu me alimento para o meu corpo físico, eu me alimento para a minha mente, eu me alimento para a minha alma. Então, casa exatamente integrado, com aquilo, né, que você falou. Que aí volta para o nosso tema, né? Que você disse que a gente dispersou muito, né, Jéssica? Que ela chamou a nossa atenção. Mas casa totalmente, porque o que é o ser humano? Não é essa unidade? Sim. Então, a gente precisa entender todos esses aspectos e saber também que não é só um conhecimento vago. Então, e aí? O que eu vou fazer com tudo isso? Como que na prática eu vou poder aplicar tudo isso que a gente está falando aqui no podcast para eu ter uma vida melhor? Se eu não posso descartar o medo, a raiva, a tristeza, tudo faz parte de quem eu sou. Então, como que eu vou chegar nesse equilíbrio e nesse balanço para eu conseguir evoluir e crescer? Essa é a pergunta, né? Sim.